Hoje a gente vai falar aí de os pilares do emagrecimento. E só para a gente distinguir, emagrecimento, como eu coloquei, não é só uma questão de estética, mas é uma condição de saúde também. Então muitas vezes a gente tende a ser um pouco, olhar apenas pelo lado da estética, que também é importante. O emagrecimento ele tem um lado de saúde fisiológica, mas tem um lado de aparência estética, que é trabalhar a gente estar bem com a nossa autoestima, né? E realmente faz parte, estética faz parte da saúde. Nós somos uns seres integrais e a gente tem a parte corpo, mente, espírito. Se eu não estou com a mente bem resolvida, não estou com a autoestima bem resolvida, eu não posso dizer que eu estou com saúde. E aí a gente vai então fundamentar em alguns outros 8 pilares que eu falo nas pessoas que eu ajudo a dar o tratamento de emagrecimento. Eu acho que a gente tem que ser skin the game. Então tem que colocar a pele no jogo, tudo que eu falo eu tento praticar ao máximo. Então sou case mesmo, pessoal, depois eu vou postar no Instagram, case de antes e depois. Eu na minha adolescência já fui gordinho. Hoje eu tenho um percentual de 5% de gordura, tenho uma vida mais atlética também, mas que até não precisaria de tanto, mas hoje eu tenho um percentual de 5% de gordura, empregando algumas técnicas que eu venho estudando ao longo do tempo, conversando com outros médicos, conversando com a classe. E para a gente começar a conversa, nós vamos falar sobre a questão da dieta em si, dentre os 8 pilares. Vamos relacionar eles inicialmente, então, o que envolve? O emagrecimento ou levar a uma obesidade, ela já é uma situação adversa ao corpo, é sinal de que há algo que não está coerente com o nosso organismo. E os pilares que a gente envolve são multifatoriais. Não adianta a gente ir num único fator, como não existe receita mágica. A grande questão da dieta não é perder peso. O perder peso ele está muito mais relacionado a todo um conjunto corporal do que apenas gordura. Então muitas vezes as pessoas ficam fissuradas em balança, e se você ganhar massa muscular, você vai ganhar peso e vai estar perdendo gordura. A questão da gordura, ela acumula no organismo já por uma reação inflamatória, já é um sinal de que há algo errado no organismo. Isso advém de diversos fatores: dieta, microbioma intestinal, há uma predisposição genética em alguns casos, há um gene em específico que nós vamos falar que é o FTO, há uma questão relacionada ao metabolismo da pessoa, os hormônios, a bioquímica, qualidade e quantidade de sono, nível de estresse, a atividade rotineira, o nosso ambiente, a nossa rotina e hábitos, e enfim, há um conjunto de fatores. Vamos falar primeiro, então, da questão da dieta. Não existe uma dieta que seja única e que vai ser modelo para todos. Hoje a gente tem vários tipos de dieta, desde a low carb, cetogênica, que é a low carb, de baixo carboidrato, a cetogênica é praticamente zero carboidrato, que a gente usa a gordura como fonte de energia. E a gordura que a gente acumula, ela tem duas funções. Existe uma gordura marrom, que ela tem a função de dar proteção térmica ao corpo. Na criança isso é muito abundante, no adulto a gente tem menos gordura marrom. Ela é uma gordura dita até como saudável, a gente precisa dela. Não que a outra gordura, a gordura branca, não seja saudável, mas dentro de um limite. A gente também precisa da gordura branca porque ela vai gerar processos de defesa do organismo contra impactos e também é a nossa reserva de energia. Então a gordura em si ela não é o problema. O problema é o acúmulo da gordura por alguns processos. Voltando à dieta então é vendida muitas vezes aí como a dieta padrão, a dieta milagrosa. Isso não existe. Como também não existe processo de emagrecimento acontecendo da noite para o dia. A gente não acumulou a gordura da noite para o dia. A gente vem num acúmulo já gradual, às vezes de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que for,
6 meses. A pandemia está revelando isso, né? A gente ficou muito tempo em casa, sem atividade física, ansioso. Então a gente tende a comer um pouco mais, eu vou explicar por quê também. Mas enfim, assim como o emagrecimento, aquelas dietas milagrosas, emagreça 20 quilos em 30 dias, isso não existe, e se existir, pode ser induzido sim, não é saudável e vai dar o famoso efeito rebote. Então, voltando à dieta, dieta vem do grego dietai, que é o que? Significa estilo de vida. Dieta não é uma coisa momentânea, dieta significa um estilo novo de vida, porque grande parte do emagrecimento parte-se da mudança de hábitos. Os hábitos são os maiores precursores, os maus hábitos, da gente acumular gordura. Então, o primeiro ponto da dieta, a gente tem que fazer de tal forma que é individualizado, cada um tem os seus gostos, não existe isso de algo que é totalmente proibido, mas tudo tem que ser regulado. E a gente tem que gerar déficit calórico com essa dieta para conseguir emagrecer. O que é esse déficit calórico? As nossas rotinas diárias e as nossas atividades, bem como o próprio metabolismo do organismo, ele consome energia. Então a gente precisa, se a gente está com mais acúmulo de energia via alimentos do que gasto energético, a gente vai reservar esse acúmulo de energia na única forma que o organismo tem de reservar energia, que é gordura. Muitas vezes, sim, a gente tem que eliminar alguns itens da dieta, sobretudo aqueles que promovem picos de insulina, que é o nosso hormônio que vai fazer o anabolismo, tanto muscular quanto de gordura, ou seja, anabolismo é aumentar o volume, e ele vai fazer a quebra, ele é essencial para a quebra da glicose. A glicose é a nossa principal fonte energética extracorpórea. Então, muitas vezes, então, se a gente está com uma dieta que está com muita glicose, a gente vai estar gerando realmente uma reserva de energia no organismo. A glicose não pode ficar no organismo porque ela é tóxica, então o organismo a converte em gordura. Agora a dieta, então, ela é fundamental que promova déficit calórico, mas que seja adaptado a cada pessoa. Não existe um modelo padrão único que vai funcionar para todo mundo. Não existe que a cetogênica é melhor que a low carb. Fato é que estudos já demonstram que realmente, se você tem uma dieta com acúmulo de glicose são açúcares, carboidratos refinados, pão, massa e alimentos industrializados que são inflamatórios, aí sim vai ficar difícil se perder peso. Mas eu não posso comer açúcar, não posso comer... Se puder eliminar, ótimo. Se conseguir eliminar, ótimo. Use o adoçante, usa o stevia, o xilitol, o eritrol, mas evite o aspartame. Há estudos aí de processos inflamatórios indutores de fome com aspartame, mas a dieta diz respeito muito mais a um estilo novo de vida, do grego dietai. Bom, a gente então, feito esse processo da dieta, como já dizia o pai da medicina, Hipócrates, toda doença e toda cura vem do intestino. Faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então a gente tem que buscar uma dieta equilibrada que evite, sobretudo, açúcares e industrializado. Descasque mais e desembale menos. Existe uma regrinha que é o seguinte: quanto maior o tempo de vida de um produto industrializado, quanto mais ele durar, se olhar o tempo de validade, menor é o tempo de qualidade de vida. A regra é clara. Quanto mais o tempo de validade, menor a longevidade. Por que a gente acumula gordura, então? Porque há um distúrbio metabólico no nosso organismo. Além da gente estar provendo mais energia, alimentando mais do que o necessário, mais do que a gente está gastando, a gente tem uns distúrbios metabólicos. Esses distúrbios metabólicos, existem fatores genéticos, mas sobretudo advém de hábitos ruins.
A dieta ela é uma situação complicada porque a indústria alimentícia ela nos induz via propaganda, via marketing e via também liberação de hormônios da satisfação. Ele gera prazer e a indústria alimentícia sabe disso. E sabe-se até o ponto de prazer, porque isso é medido com psicólogos ao lançar um produto novo. É feito teste, psicólogos avaliando o nível de satisfação das pessoas. E há uma bomba que eles descobriram que é viciante, libera muita dopamina. A dopamina ele é um neuroestimulador que vai te fazer estar sempre buscando recompensa. Então você vai estar sempre buscando beliscar, que é o caso, por exemplo, das bolachas, das batatinhas fritas e afins. Porque há uma combinação de gordura vegetal com açúcares, com sódio. Isso é viciante. Por que chocolate é viciante? Você tem ali a combinação, ali você tem pouco sódio, mas você tem a combinação exagerada de gordura com açúcar. E aí, além de ser viciante, é altamente calórico. Então a gente tem aí o chocolate, o motivo dele nos viciar, não é que a gente simplesmente gosta. Tem uma reação bioquímica que a indústria alimentícia sabe, que faz com que a gente libere dopamina e a gente vai buscando cada vez mais saciedade, vira um vício. E aí nós estamos engordando. Hoje já se morre muito mais pessoas no mundo inteiro, em função da obesidade que em função da fome. A gente já inverteu essa balança. E o que é problema é que essa dieta, muitas vezes, que a gente está utilizando no nosso dia a dia, ela não está nos saciando do ponto de vista nutricional. Nós estamos comendo muito e mal. E aí a gente vai estar sempre buscando comer mais para, nesse pouco de nutriente que esses alimentos fornecem, muitas vezes, o corpo vai estar buscando que você coma mais para tirar o máximo possível daquele mínimo que ele oferece. Existe um conceito, então, vamos lá, voltando na dieta, é fundamental que você tenha uma boa carga de proteínas na dieta. E a gente está com uma dieta ultimamente muito cheia de gorduras vegetais e açúcares, carboidratos refinados. A gente precisa da proteína porque o organismo ele tem uma questão que a gente chama de target proteico. A proteína ela é o pilar de quase todo o organismo, desde o colágeno é um tipo de proteína, que é aí responsável não só pela pele, mas pelo todo o nosso tecido conjuntivo, ele é formado de colágeno, como por transporte de substâncias na corrente sanguínea. A gente, então, a construção muscular, a construção de tecidos, a gente precisa da proteína, ela é fundamental. E aí é que a gente fala do target proteico. Todo organismo precisa alcançar esse target proteico diário. Então, muitas vezes a gente está alimentando com muito carboidrato, muito açúcar e pouca proteína, e esses alimentos industrializados apresentam pouco proteína, muita gordura e muito carboidrato. O organismo pede para que a gente coma mais para atingir esse pico de proteína que ele necessita para a sobrevivência. E aí tem uma questão muito interessante que eu uso o seguinte: imaginem um pãozinho, que é carboidrato, e vocês passam uma manteiga nele, uma coisa que é proibida, tá? Quem quer emagrecer e ter saúde, independente de emagrecer. Margarina é uma coisa proibida, não façam isso. Aquilo ali é um derivado de petróleo, não é um alimento natural, extremamente danoso do ponto de vista metabólico, mudando as nossas funções hormonais, regulação hormonal, enfim, gerando processos inflamatórios. Então, eliminem margarina. Mas vamos supor que vai comer um pãozinho com manteiga, e é permitido? É permitido. A gente depende de o tanto que a gente precisa e a velocidade que a gente quer de emagrecer. E o tanto que a gente quer também. E o tanto que o corpo suporta. Então são uma tríade aí que a gente precisa conjugar. Agora imagine um pãozinho com manteiga, o tamanho dele. Imagine a mesma quantidade, o mesmo tamanho de um pedaço de carne. Ou comparando um abacate.
a gente vai ficar, comer o pãozinho, daí 2 horas vai dar fome de novo, porque o metabolismo é muito rápido. A gente vai processar esse alimento de forma muito rápida, novamente o organismo vai pedir, porque é um alimento pouco nutritivo, ele vai pedir para a gente se alimentar mais, através da liberação de um hormônio que se chama grelina, que é o hormônio da fome. Existe um outro hormônio que se chama leptina, que é o da saciedade, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente na parte dos hormônios. Mas então o seu organismo vai pedir que você vai ficar saciado por um curto período de tempo. Agora você imagina na mesma proporção do tamanho do pão, um pedaço de carne. Você vai ficar sem fome o resto do dia. Então é só para a gente ter uma comparação, não é que é para... Então, ao invés de eu comer pão, eu vou comer carne. Não, não é isso, não é uma dieta carnívora. Não vou fazer apologia aqui ao vegetarianismo, a gente é um ser humano onívoro, a gente é onívoro, a gente alimenta tanto de vegetais quanto de carne. Essa é a nossa natureza e ela é fundamental. Carne é fundamental, fibras são fundamentais. O único elemento que não é essencial, tá, é o carboidrato. O carboidrato ele não é essencial. Toda dieta, outra questão fundamental, quantidade de água. Muitas vezes a gente não está com fome, a gente está com sede, mas o cérebro não consegue distinguir. Então, muitas vezes a gente está bebendo pouca água. A água é fundamental para o nosso organismo. 70% do nosso organismo é composto de água, é o fluido universal do nosso organismo. E na ausência de água, a gente pega e tem um desequilíbrio metabólico. A água é fundamental, então, o que a gente tem aí, uma ingesta, varia conforme o tamanho da pessoa. Mas uma ingesta de pelo menos de 2 a 3 litros... Uma pessoa convencional, uma pessoa maior, 3,5 litros. O excesso, obviamente, que faz mal também. E aí uma dica importante, evitar depois das 19 ou das 20 horas, no máximo, evitar um consumo excessivo de água, porque senão a gente vai ter um problema de levantar à noite para urinar, e isso atrapalha o sono, que é outro ponto fundamental para o nosso emagrecimento. Mas estar com um volume de água, beber um volume de água considerável ao longo do dia, ele é fundamental para a gente, inclusive, ter uma sensação de menos fome e para que a gente possa fazer com que o metabolismo do nosso organismo funcione normalmente. Segundo ponto que eu quero entrar aqui, a questão da atividade física. Entre dieta e atividade física, o que vocês acham que é mais importante para o emagrecimento? O que emagrece mais? Fazer muito exercício ou a dieta? Boa questão, né? E a dieta, ela é já cientificamente provada muito, muito, muito mais efetiva do que o exercício físico. Vou falar para vocês que da ordem de 70% do emagrecimento vem da dieta. Quando a gente fala de dieta, não podemos esquecer, nós vamos falar no tópico específico de hábitos. Vamos falar um pouquinho de hábito de uma vez. O que é um hábito? O hábito é uma rotina de automatização que a gente cria, que o cérebro cria, para a gente facilitar nossas atividades. Por que a gente cria um hábito? Porque a gente quer economizar energia. Por que a gente quer economizar energia? Por uma questão de sobrevivência. E como que reserva energia? Ou não gastando, ou reservando. Então a gente tem uma tendência natural, é natural a tendência nossa, por sobrevivência, de acumular gordura. Se a gente não ficar atento, fornecer mais alimento, mais energia, mais caloria do que o necessário, nós vamos acumular gordura. Ou se eu não gastar mais energia. Mas a dieta, ela é, sem sombra de dúvida, muito mais eficiente que o exercício. Dentre os exercícios, tinha um estigma que o exercício aeróbico era o mais eficiente para emagrecer. Então a pessoa ficava ali 1 hora na esteira, mais 1 hora de bicicleta. E hoje já se sabe que não. Por quê? O exercício aeróbico ele é muito bom para a questão cardiovascular. Para a perda de peso, ele pode ser até prejudicial. O exercício fundamental para a gente conseguir a perda de peso é o exercício de intensidade, ou HIIT, High Intensity
é um exercício que a gente vai estar dentro de uma frequência, de uma amplitude pequena, uma frequência alta, a gente vai estar gerando ali picos de desgaste, chegar a desgastar mesmo, ou a musculação que promove, e também se preferência, a musculação que promove ganho muscular. Porque o músculo, diferente da gordura, a gordura ela reserva energia. O músculo, para ficar sustentado, ele gasta energia. Simplesmente uma pessoa musculosa, ela tem um metabolismo que vai propiciar, mesmo sem fazer atividade física, sem fazer dieta, que vai propiciar gastar mais energia. Sustentar músculo é de alto custo energético para o organismo. Então a gente tem que tentar o quê? Substituir a gordura por músculo. E o exercício aeróbico, ele promove duas situações. Ele promove um estresse no nosso organismo, liberando um hormônio que se chama cortisol. Esse hormônio cortisol, ele vai desencadear um pico de insulina e a necessidade do organismo de comer glicose. Então, aí a gente, ao comer glicose, buscar a glicose no carboidrato, nos açúcares, porque a gente gerou um pico de estresse no organismo. Um pico, se fosse pontual, o cortisol ele não é um hormônio ruim, não, ele é um hormônio essencial. O hormônio do estresse é ruim, não, ele é um hormônio essencial. Mas ele tem que ficar alto ao longo do dia e ir reduzindo ao final do dia. Se a gente tem um nível de cortisol prolongado, alto, durante o dia, por exemplo, resultante de uma atividade física muito extensa, a gente vai estar mantendo o nível de cortisol elevado e o organismo tem uma situação que chama-se adaptação termogênica. Você tem um metabolismo natural. Quando a gente entra nesse processo de adaptação termogênica, quer dizer o quê? O organismo vai reduzir o seu metabolismo naturalmente, porque ele entende, opa, está gastando energia, eu tenho que reservar energia para a sobrevivência. Ele reduz o seu metabolismo. Ele reduz o seu metabolismo, então você pode reparar que a gente inicia um processo de emagrecimento, daqui uns 2 meses a gente vê, não está dando mais efeito. E realmente não está na dieta convencional e nos exercícios convencionais, porque o nosso organismo ele sabota nesse sentido, mas na verdade ele está tentando nos defender por uma sobrevivência. Então tem essa adaptação termogênica, o metabolismo fica reduzido. Por isso a importância da musculação e do treino tipo HIIT. Como também é importante a variação da dieta. Você não tem uma dieta fixa. Você pode comer de tudo moderadamente em períodos específicos, tá? Mas desde que a gente tenha um déficit calórico. Se a gente não prover déficit calórico, nós não vamos gastar o acúmulo de energia. Então o exercício físico fundamental para o emagrecimento é a musculação e o HIIT e não o aeróbico. O aeróbico, se for muito intenso, inclusive, esses aeróbicos de 1 hora para cima, ele é, inclusive, danoso porque, além do cortisol fazer esse processo que eu mencionei, de induzir a gente a buscar glicose, fontes de glicose para repor energia, porque o cortisol ele é um hormônio que vai nos gerar uma reação instintiva de como se a gente tivesse que atacar ou nos defender. Então, ele é um hormônio também catabólico. O que é isso? Catabolismo. Ele vai reduzir a nossa massa muscular. Ele vai prover quebra de massa muscular, quebra dos aminoácidos da cadeia do nosso músculo para tentar tirar energia dali. Então, esses exercícios extensos vão gerar essa situação de picos de níveis elevados de cortisol, então não sendo os ideais para o emagrecimento. Tá? A questão também do próximo ponto, a questão que eu mencionei com vocês, que é muito fundamental, chama-se processos inflamatórios no organismo. A própria obesidade já é um processo inflamatório. A gente tem que eliminar do nosso organismo processos inflamatórios ao máximo. A inflamação é ruim? Não, a gente só tem vida porque há processos inflamatórios. Os processos inflamatórios é um processo de defesa do organismo, na qual os nossos leucócitos, através dos macrófagos e neutrófilos, eles vão lá buscar eliminar o que são vetores ou células danificadas do nosso organismo. Então a gente precisa do processo inflamatório como nosso mecanismo de defesa. O maior anti-inflamatório que o nosso organismo tem é exatamente o cortisol também.
Bom, então toda vez que a gente está inflamado, a gente está com níveis de cortisol muito alto. E existe uma inflamação que é aquela aguda, que acontece, por exemplo, você tomou uma picada, você pegou uma doença, você vai inflamar para poder sarar. Mas existe aquela crônica subclínica que a gente nem sabe que tem. E isso vai perdurando no nosso organismo e, como eu mencionei, a gente vai, nesse processo inflamatório, mantendo níveis altos de cortisol, a gente passa a ter catabolismo, que é perda da massa muscular, e a gente vai ter liberação de citocinas, que são substâncias também pró-inflamatórias, que vai só virando uma bola de neve. Essas citocinas inflamatórias, elas vão fazer o organismo cada vez reagir mais, gerar mais cortisol, gerar mais processos inflamatórios, gerar mais liberação de insulina, fazer com que a gente se alimente mais de glicose e fazer todo um distúrbio bioquímico e hormonal no nosso organismo. Por exemplo, a gente fala muito da questão do colesterol bom e do colesterol ruim. Primeiro vamos desmitificar isso. Todo colesterol ele é essencial. Não existe colesterol ruim. O excesso de todos os dois, HDL, que é dito bom. Qual que é a função do HDL? O HDL tem a função de remover toxinas na nossa corrente sanguínea e levar para o fígado. Qual é o nosso maior filtro do organismo? É o fígado. E nós temos o LDL, que faz o caminho inverso, ele vai levar substâncias e nutrientes para o nosso organismo. O que acontece é que muitas vezes a gente associa que o LDL, o HDL, está ligado a gorduras. E na verdade o que faz elevar triglicerídeos, HDL e LDL, que são essenciais, tá? A gente não vive sem essas gorduras, mas o que faz ele elevar são os carboidratos, sobretudo os refinados. E cada vez que a gente tem um desequilíbrio de níveis altos de insulina, a gente gera uma acidose no nosso organismo e um descontrole no fígado na liberação de HDL e LDL. E aí o LDL vai lá para cima, o HDL vai lá para baixo. Aí o LDL ficou conhecido como mal porque, juntando processos inflamatórios mais cálcio no nosso organismo, processos inflamatórios geram reações anti-inflamatórias que vão matar células inflamatórias. Mas placas de LDL na nossa corrente sanguínea vão gerando a arteriosclerose, que é o entupimento das veias. E o que causou isso tudo? Uma dieta ruim baseada em alimentos que façam que a gente eleve a insulina, os industrializados e os açúcares refinados. Carboidrato não é essencial, tá? Eu falei lá atrás, mas ele é importante desde que um bom carboidrato. E o que é um bom carboidrato? Aqueles que sejam de baixo índice glicêmico. Então ele vai liberar energia no nosso organismo de tempo em tempo, sem ter picos de insulina. Batata doce, inhame, mandioca. Então são esses alimentos mais naturais. Via de regra é evitar o industrializado. Mas voltando aqui a falar da inflamação. A gente tem que eliminar processos inflamatórios no nosso organismo, sobretudo inflamação intestinal. E muitas vezes a gente tem inflamação. Como é que eu sei se eu estou com o intestino inflamado? Só você verificar como é que está a frequência e a regularidade sua, como é que está a situação de ir ao banheiro. Não tem uma frequência, eu sinto dores, eu tenho uma consistência variada, tem dia que eu estou com prisão de ventre, no outro dia está muito solto. Isso é um sinal que você está com uma inflamação intestinal. O intestino, nós vamos ter um tópico específico dele, ele é fundamental nesse processo, porque a absorção vem do intestino. O intestino inflamado, ele vai gerar, além dessas reações anti-inflamatórias no organismo, ele vai permitir com que toxinas passem para a corrente sanguínea. E essas toxinas vão aumentar o nosso processo inflamatório. Vai cada vez, então, virando uma bola de neve. A questão da inflamação, a gente tem que eleger alimentos anti-inflamatórios e eliminar alimentos inflamatórios. O que são alimentos inflamatórios, então? Os processados, eu mencionei, muitas vezes os pasteurizados, leite, o glúten, mesmo que você não tenha a doença celíaca, quase todos nós hoje temos resistência ao glúten, porque o trigo de hoje, existe um outro
além do glúten, existe a leucina, que também é altamente inflamatória, vem aí dos grãos, eles são modificados. Então, aquele pão da época de Jesus, o trigo da época de Jesus, não é o mesmo de hoje. Então, hoje a gente tem aí um alimento totalmente modificado que vai gerar reações inflamatórias. Então, quais são alimentos pró-inflamatórios? Leite, a lactose, os pasteurizados em geral, os industrializados e os grãos que possuem glúten. Glúten e realmente, mesmo que a gente não tenha a doença celíaca, que é uma resistência mesmo ao glúten, a gente pode ter uma intolerância ao glúten, via de regra a gente tem. Então, evitar esses alimentos. O que são alimentos anti-inflamatórios? Aí a gente tem uma série de alimentos anti-inflamatórios, desde os alimentos, sobretudo naturais, saladas, fibras em geral, e a gente tem aí uma série de alimentos, a curcumina, mas a piperina é um anti-inflamatório que a gente consegue, o açafrão da terra, mas a gente pode comprar via suplemento, a piperina, mas a curcumina são os melhores anti-inflamatórios. Sabe aquela sensação que você está inchada, está com gases? Via de regra, são processos inflamatórios. E isso, como eu mencionei, gera um distúrbio metabólico no nosso organismo, mudanças hormonais, enfim. A questão dos hormônios também e da nossa bioquímica. É fundamental que para o nosso funcionamento do organismo a gente esteja não apenas alimentando em quantidade, mas na qualidade. A gente precisa nutrir o nosso organismo de nutrientes adequados. Sobretudo vitaminas do complexo B, ferro, zinco, selênio, as outras todas substâncias, vitamina A. E é importante que a gente também esteja alimentando com o nível calórico, a quantidade adequada também dessas substâncias. Gordura engorda? Gordura é essencial. Agora, essa gordura vegetal a gente tem que eliminar. Existem alguns alimentos que a gente chama de algumas substâncias, não só alimentos, tá? Os xenoestrógenos, o que são isso? São alimentos que vão fazer mudanças hormonais no nosso organismo. Exemplo de um xenoestrógeno, a soja, o próprio glúten. Os filatos e os bisfenóis, aonde que tem isso? Em tudo que tem plástico e você leva ao micro-ondas. A garrafinha de água mineral, você acha que ela é saudável? Ela não é saudável. Ah, mas eu não bebo a garrafa. Não, você bebe a água, mas que estava dentro dessa garrafa que passou por um processo no transporte de aquecimento, resfriamento, lançou ali os filatos e bisfenóis que vão mudar o seu funcionamento hormonal. E sobretudo do hormônio que chama estrógeno, que é um hormônio dito como hormônio feminino, mas a gente tem também ele no homem. E ele é fundamental no homem também para libido e para outras funções, até do ponto de vista cognitivo. Muitas vezes o que acontece é que esses alimentos e substâncias químicas diversas, por exemplo, maquiagem, tá? Maquiagem, podem ter os filatos, podem ter também metais pesados, tá? E o organismo está absorvendo. Quer ver um outro exemplo? O flúor. A gente precisa, para o funcionamento da tireoide, do iodo. Só que a gente hoje, além de ter um suplemento de flúor na água que a gente consome, a gente ainda usa o creme dental com flúor. Esse flúor, ele compete com o iodo, fazendo com que a nossa função tireoidiana não exerça com plenitude. Se a gente tem um problema de hormônios da tireoide, aí nós vamos então falando dos hormônios, eu mencionei aí dos hormônios, primeiro aí o estrógeno, existe também a testosterona e também os hormônios tireoidianos, além de diversos outros, mas vamos falar. Se a gente tem um distúrbio dos hormônios tireoidianos, a tireoide ela é a nossa central de força do organismo, é ela que vai induzir o ritmo. Se a gente tem um problema, a gente vai estar na tireoide e o cortisol de novo, processo inflamatório, cortisol afeta a produção de um hormônio chamado TSH, que vai afetar diretamente a produção de outro hormônio, que é o T3,
no nosso organismo gerado na tireoide. E esse hormônio T3 é o que vai prover, dentre outras substâncias também, junto com outras substâncias, tá? Não só ele, mas ele vai ditar o funcionamento da nossa mitocôndria, que é a nossa estrutura celular que vai gerar a energia. Então, o fato da gente estar com por N fatores, por exemplo, o ambiente poluído gera problema de hormonal, o uso de determinados cosméticos, a alimentação, então, e quanto mais gordura a gente acumula, mais a gente a gente tem uma enzima que chama aromatase, que a gente aumenta a conversão da testosterona em estradiol. O estradiol para o homem, ele vai gerar aquele homem que tem a gente chama de ginecomastia, que é um homem que apresenta um pouquinho mais de peito, um pouco mais feminino, né? O peito um pouco mais com acúmulo de gordura. Na mulher vai gerar problemas do ciclo menstrual, vai gerar problemas diversos de baixa de libido. No homem também o excesso de estradiol vai gerar baixa libido, porque através de uma enzima que tem na gordura, que é a aromatase, a gente converte a testosterona em estradiol. Então, quanto mais gordo, quanto maior teor de gordura tiver o organismo, menos testosterona, e a testosterona é fundamental para processos cognitivos e para disposição, para energia, para libido. Menos energia nós vamos ter e mais acúmulo de gordura, de novo, nós vamos ter, com problema inclusive do homem, que o excesso de estradiol pode levar ao câncer prostático. Então você vê como é que a gente é um ser integral, e tudo que eu estou falando aqui diz respeito a quê? Pra vocês verem que eu ainda não falei de genética, tudo relacionado a hábitos, condutas do dia a dia, hábitos alimentares, vícios que a gente tem. Mencionei como é que forma um hábito, e aí, voltando lá no hábito, como é que cria um hábito? Porque você vê um benefício. Então o hábito é um mecanismo que o organismo cria para economizar energia, automatizando rotinas, visando o ganho de um benefício. Para mim trocar um hábito, como é que faço? É simples. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? Trocar um hábito, trocar um comportamento, tá? Um hábito é um comportamento. Trocar um comportamento ou trocar um pensamento? O que vocês acham? A gente tende a achar que trocar um comportamento é mais fácil do que a gente trocar um pensamento, né? A gente pensa, via de regra, trocar um pensamento é mais difícil. Não, não é. Você troca o pensamento várias vezes ao longo do dia, mas você não troca seu comportamento. Quer ver um exemplo? Você vira para a pessoa e fala assim, você precisa emagrecer. E aí a pessoa toma consciência que precisa emagrecer. Ou você vira para a pessoa e fala, você precisa parar de fumar. Ela na mesma hora, eu tenho que parar de fumar. Isso não vai me fazer bem. Então ela mudou o pensamento, ela está consciente. Mas vai ela, então, eu vou iniciar uma dieta na segunda-feira. Aí vai na segunda-feira, quero ver se você mudou seu comportamento. Mudar um comportamento é algo difícil. Para a gente mudar um comportamento, a gente precisa criar 2 pontos. Dificultar os hábitos ruins e facilitar hábitos bons. Por exemplo, vamos voltar ao chocolate. Qual que é a possibilidade de você comer chocolate e dele te viciar? Alta. Mas há um pressuposto. Você só vai comer chocolate se ele estiver disponível. Se você não tem ele disponível, você não vai comer. Então, se você não tem chocolate em casa, você pode até bater à vontade, mas você vai pensar 2 vezes, eu vou ter que ir lá, não sei aonde, comprar um chocolate. Agora, se você já compra um estoque e deixa em casa, a gente está criando um ambiente obesogênico, que é outro item dos pilares do emagrecimento. Se você está convivendo num ambiente obesogênico, e aí quem convive com mais de uma pessoa tem que, de certa forma, controlar isso. Se eu estou num ambiente no qual todo mundo à minha volta está comendo pizza todo dia, batatinha frita, sanduíche, a minha tendência é seguir isso. Se eu estou na minha residência e só isso que é adquirido, é comprado, eu vou ter que dar um jeito de montar o meu plano alimentar diferente. Porque esse ambiente obesogênico, inclusive, nas ruas, no nosso dia a dia, a gente está num ambiente obesogênico nas ruas. Por quê? É muito fácil você comprar e muito barato você comprar uma coxinha, um pastel. Vai você querer comer um ovo cozido.
vai querer comer uma castanha. Não é simples de achar e os preços não são tão baixos igual desses outros alimentos mais simples. A questão, então, também, que eu falei dos hormônios e da bioquímica, é fundamental que eles estejam regulados. E aí a gente tem que fazer exames e ver se for o caso suplementar, ou repor, ou achar o mecanismo que for, porque senão, se a gente tiver com problema metabólico, hormonal, bioquímico, a gente vai fazer um esforço para pouco resultado. E aí vamos ficar desmotivados para o emagrecimento. Outra questão fundamental, sono. Sono é fundamental no processo de emagrecimento. A gente tem que dormir pelo menos 7 horas, no mínimo, seguidas, toda noite. Porque através do sono a gente libera os hormônios sexuais, a testosterona, ela é produzida durante esse processo do sono, bem como o GH, que é o hormônio do crescimento, e o GH é fundamental porque ele contrarregula a liberação da grelina, que eu mencionei com vocês, que é o hormônio da fome. Então, se você tem uma noite mal dormida, você pode reparar que você vai ter mais fome, você vai ter mais impaciência. E o sono, ele tem um fator agravante hoje em dia, que a gente está ficando muito tempo sobre luzes de celulares, luzes diversas, televisão. E aí, para o sono ser regular, a gente precisa de um outro hormônio que chama melatonina. Essa melatonina, ela só é produzida se a gente tiver lá no nosso organismo, lá embaixo no intestino, a gente não tiver processos inflamatórios e estiver alimentando de um aminoácido que chama triptofano, desde que não tenha processos inflamatórios. Olha só, esse triptofano é convertido num outro hormônio, que é o 5-HTP, que vai converter em serotonina, e depois essa serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade, da tranquilidade, ele ao longo do dia ele deixa a gente mais disposto, no final do dia ele abaixa e é convertido em melatonina, junto com a presença de magnésio e de vitamina B6. Bom, se a gente então tem deficiência dessas vitaminas e desse composto magnésio, a gente não vai produzir melatonina, só que a melatonina ela é produzida, a gente tem uns sensores, vamos chamar assim, nos nossos olhos, que esse processo se inicia quando há o início da noite, a escuridão. Se a gente se mantém alerta em redes sociais, televisão, luzes, a gente não está sinalizando para o nosso organismo que o dia acabou. E aí a gente vai estar gerando um problema no nosso metabolismo, no nosso ciclo circadiano. Você vai ter dificuldade de dormir. Dificuldade de dormir está relacionada diretamente ao ganho de gordura. Quem dorme pouco, engorda. Por causa, eu te falei, desses problemas metabólicos que acontecem. E mais, há inúmeros estudos que dormir pouco diminui a imunidade, não gera uma limpeza, no sono que a gente gera uma limpeza de toxinas cerebrais. A melatonina, inclusive, é um anti-inflamatório muito forte, mas existem outros. Mas se a gente não gera uma limpeza dos hormônios cerebrais, e aí a gente vai ter um problema sério de risco ao Alzheimer e ao Parkinson. Porque a gente tem uma proteína, beta-amiloide, que a gente vai estar ali acumulando ela e a gente vai ter um problema também ao longo do dia de liberação de dopamina, que é um neurotransmissor fundamental, e via de regra ele tem baixa de dopamina nas pessoas que têm Alzheimer e Parkinson. Dentre outros problemas, a questão da pessoa às vezes está desmotivada, pode ser baixa de dopamina. Então tem muitos comportamentos que não são psicológicos. Um outro exemplo que eu vou mencionar para vocês, a serotonina, que eu falei que é o hormônio da felicidade, ele é produzido no intestino. Um intestino inflamado, você não vai produzir serotonina. Então, muitas vezes a pessoa chega num consultório com um quadro de depressão. Só que ela não está com uma depressão psicológica. Ela está com uma depressão fisiológica, bioquímica. Se ela tiver com o intestino inflamado, ou alimentando um pouco com o aminoácido triptofano. Onde você acha triptofano? Ovo, carne, banana, as sementes saudáveis, né, as oleaginosas. A gente vai ter problema, então, possível. Se a gente tiver problema na tireoide também, se a gente tiver problema de baixa do hormônio sexual, de testosterona, a gente vai ter quadro de depressão sem ser de origem psíquica.
E uma das formas que a gente busca compensar isso é através da alimentação. Por isso que quando a gente está ansioso, a gente busca recompensa, liberação de dopamina, que vai gerar motivação. A dopamina não é um hormônio, como muitos dizem, do prazer, da felicidade, não. Ele é o hormônio da motivação. E é o que vicia, que você vai estar sempre buscando uma recompensa. Ela te motiva a buscar uma recompensa. A recompensa vem, você libera a dopamina, a gente vai lá e come. A hora que comer, você está recompensado. Então a gente vê como é que um distúrbio bioquímico e hormonal afeta todo o nosso organismo e muitas vezes, via de regra, o nosso comportamento também, facilitando o vício, facilitando postergar, facilitando a gente protelar, deixando a gente com menos motivação. Isso não são fatores psicológicos, podem ser também, mas muitas vezes bioquímicos. Então o sono é fundamental. O ambiente obesogênico também eu mencionei. É muito mais fácil eu manter um plano alimentar saudável se eu não estou no meio de um ambiente tóxico de alimentos, né? Se o meu entorno. Por isso que muitas vezes é comum a gente falar assim, casal, tem aquele ditado, casal enriquece junto, mas casal também engorda junto. Então é um trabalho em conjunto que tem que ser feito. Porque se um todo dia quer pedir pizza e o outro está querendo entrar numa dieta, vai ficar uma relação complicada, né? Eu prefiro casal bom é o que enriquece junto e não o que engorda junto. Pelo contrário, o casal bom é aquele que um incentiva o outro a manter saudável. Enfim, a questão também que eu mencionei, que eu ia falar do microbioma intestinal, outro pilar. A gente é um ser que tem muito mais bactérias do que células no nosso organismo. Não é muito mais. A gente tem talvez 3 vezes, 10 vezes mais bactérias no nosso organismo do que células. Então nós somos muito mais seres de micro-organismos bacterianos do que celulares em si. E a grande parte dessas células, dessas bactérias, ficam no intestino. E qual que é a função? É gerar reações bioquímicas que vão favorecer a absorção ou a degradação de nutrientes que a gente possa aproveitá-los. Então é fundamental que a gente tenha uma boa microbiota intestinal. O que atrapalha a microbiota intestinal? De novo, alimentos industrializados, açúcares, sono ruim, desequilíbrio hormonal e metabólico. Mas a alimentação com poucas fibras. Fibra é fundamental. É fundamental que a gente coma salada, porque a gente vai alimentar as boas bactérias. Existem as bactérias ruins e as bactérias boas. As ruins, elas vão se multiplicando a partir do momento que a gente alimenta ela com açúcares e essas outras substâncias industrializadas. As boas, que são favoráveis e essenciais para o nosso funcionamento, ela vem de uma boa alimentação, sobretudo quando a gente alimenta o organismo com uma quantidade boa de fibras. As fibras, então, ao gerar com que aumente a nossa flora bacteriana boa. Você quer ver um exemplo? Quando a gente deu algum distúrbio alimentar, tiver uma diarreia, o que a gente toma? Vai lá e pega um repositor bacteriano, um Floratil, diversos outros que existem, ou seja, a gente vai repor as nossas bactérias. Quando a gente toma antibiótico, via de regra, a gente está matando a nossa flora bacteriana, a microbiota bacteriana, atrapalhando toda uma condição de intestino saudável. Por isso que o antibiótico ele deve ser evitado, utilizado somente em casos necessários, além da resistência que o organismo cria a ele. Isso tudo favorece o quê? Ao ganho de peso, ao acúmulo de gordura, porque, como eu mencionei, se há algo errado no organismo, o organismo vai tender a acumular energia. Como que ele acumula energia? Gordura. Então, esses processos inflamatórios vão gerar o acúmulo de gordura. A má bactéria, inclusive, se a gente, mesmo voltando lá na serotonina, uma curiosidade, se a gente está com uma microbiota intestinal ruim, cheio de más bactérias, a gente vai estar gerando o que a gente chama de leaky gut, que é um aumento da permeabilidade do intestino, fazendo com que o intestino deixe passar para a corrente sanguínea toxinas, que não deveriam ser, deveriam passar só nutrientes, e acaba passando toxinas. E dessas toxinas, uma delas
gera um distúrbio, o ácido quinolínico, que gera um distúrbio comportamental. Então, mesmo que a gente não consegue converter o triptofano em 5-HTP e converte ele em ácido quinolínico, que gera um problema quando ele cai na corrente sanguínea e consegue romper a parede encefálica, nossa membrana encefálica, ele gera um problema de ansiedade excessiva, de angústia. Então você vê como que o intestino influencia diretamente o nosso comportamento. Quer ver um outro exemplo? Se tiver de prisão de ventre, você fica completamente diferente. Então um intestino saudável ele é fundamental para a qualidade de vida, mas para evitar com que a gente acumule calorias, porque se a gente não está sendo nutrido, a gente vai comer mais. E esse acúmulo de nutrição desnecessária, de alimentos desnecessários, vão virar gordura. Além dos processos inflamatórios que eu mencionei, que vão gerar, de novo, cortisol, mais citocinas inflamatórias, mais glicose, necessidade de glicose por causa dos picos de insulina, e aí vira uma bola de neve. Bom, remédios também. Vamos falar um pouquinho de remédios. E tem remédios que realmente aumentam, promovem o ganho de peso. Aí a gente tem que medir o custo, o benefício, a necessidade. Por exemplo, é comum os antidepressivos gerarem uma maior... aumentar a fome. Os antidepressivos fazem a gente realmente ganhar peso. Tá? Não é que ele vai fazer ganhar peso, é porque aumenta a fome. A gordura acumulada, existe um outro hormônio, que é o hormônio da saciedade, que é a leptina. O que esse hormônio faz? Ele sinaliza para o cérebro que, opa, já estou saciado. Pode parar aí e tal, você pode parar de comer que já estou saciado. E ele é produzido nas gorduras. Tá? A gente tem um hormônio, então, da fome, que é a grelina, produzida na parede do estômago, que fica desregulada se a gente tem sono ruim ou estresse excessivo. A leptina ela é produzida na gordura. Então, teoricamente, a gente pensar assim, o raciocínio. Bom, se eu tenho muita gordura, eu tenho muita leptina, então eu vou estar saciado. Mas não, porque a gente cria uma outra situação que é a resistência à leptina. Assim como a produção excessiva de insulina cria resistência à insulina, que é a precursora do diabetes, o excesso de gordura leva à produção excessiva de leptina, e aí leva à resistência à leptina. Isso significa o quê? Que mesmo você tendo leptina, produzindo leptina, o cérebro não reconhece, você nunca está saciado, tudo é pouco. Você vira o famoso saco sem fundo. O saco sem fundo literalmente não sei onde está o fundo dele, mas a gente vai alargando, né? Ele pode não ter fundo, mas ele vai alargando, deixa a gente mais redondinho. Bom, o estresse também, a gente vive uma vida muito estressada hoje em dia, a gente tem que saber manejar o estresse, porque o estresse libera cortisol, como mencionei, o cortisol vai fazer com que a gente entre em processo de perda de massa muscular, e ele vai fazer com que a gente busque saciar do organismo com glicose. Por que da glicose? Porque o cortisol, como a gente está estressado, ele entende que a gente precisa de energia rápida. E a glicose, ela fornece uma energia muito mais rápida do que a gordura. A gente comeu um pedaço de gordura. Para isso ser convertido, para essa gordura ou mesmo a proteína, para ser convertido em energia, é um processo mais lento. Ao passo que, quando a gente come carboidrato, sobretudo simples, é quase que imediato a reposição energética. Então, por isso que o estressado, a gente uma vida estressada, ela, além de ser maléfica para a nossa saúde de uma forma geral, ela também leva a gente ao risco de ter obesidade, porque a gente vai estar buscando alimentar mais de fontes não tão saudáveis que são os carboidratos simples. É tudo interligado. Tem um outro fator também que eu mencionei do estresse, que é a liberação do cortisol, ele afeta a nossa tireoide. E aí, voltando, uma tireoide preguiçosa, metabolismo lento, menor gasto de energia e maior acúmulo de energia. Entendem como é que é multifatorial a questão do emagrecimento? Não é um ponto só.
E aí eu deixei para falar por último a questão assim, perguntou, mas minha família é toda gordinha, isso é genético. Genética virou desculpa daquele que não quer fazer esforço. Existe uma questão seguinte, que é a genética, que é o nosso... existe o fenótipo e o genótipo, existe o nosso DNA e o nosso RNA. A gente é muito mais influenciado pelo fenótipo, pela influência externa, pela epigenética do que pela genética. Existe um gene, sim, o FTO, que é um gene da obesidade. Só que esse gene da obesidade, ele fica lá quietinho. Seus hábitos vão ativá-lo ou deixá-lo inativo. E também ele não é sentença. Genética não é sentença de vida ou de morte, ou de condição. Você precisa de um fator externo, que são hábitos, para ativar esse genótipo. Então, há casos, sim, que a pessoa tem o FTO, tem um gene, tem uma predisposição, mas predisposição não é condição. Por isso a importância dos hábitos. Emagrecer não é difícil. Difícil é mudar hábito. E mudar hábito a gente só muda quando a gente realmente, no início vai ser sofrido, mas quando a gente visualiza um ganho. E não adianta ser sofrido. Se for sofrido, a gente não tem ganho. Tem que ser equilibrado, tem que avaliar todos esses fatores, tem que avaliar microbioma intestinal, tem que avaliar os nossos próprios hábitos, tem que fazer atividades físicas que sejam adequadas, sobretudo que promovam o ganho de massa muscular, tem que eliminar processos inflamatórios, tem que ter os hormônios regulados, a bioquímica regulada, a gente tem que ter um ambiente à nossa volta desfavorável ao processo de engordar e favorável ao processo de emagrecer. A Cíntia Rumi está falando aqui que tomou BCAA e engordou, aumentou a fome. O BCAA, ele é um aminoácido, sabe? É pouco provável que ele vá aumentar a sua fome, até pelo contrário, ele era para te dar uma pequena saciedade. Mas não é o convencional, não, você não vai, pouco provável, até porque o índice calórico dele é 0. Então não foi o BCAA. Muitas vezes a gente tenta achar um vilão. Mas como é que estão os seus hábitos, além do BCAA? Será que não é a gente está achando um vilão? Será que os nossos outros hábitos... O BCAA ele vem fazer uma suplementação de aminoácido. O aminoácido é a proteína já quebrada. Então, assim, ele também não vai te gerar mais fome. Tá? Ele vai ser quase que só para uma construção muscular. Eu acho que a gente tem que rever os nossos hábitos, como eu falei, é multifatorial, rever os nossos hábitos como um todo, mas é pouco provável que o BCAA, ou como pouco provável que a alimentação com uma carga boa de proteína. O que é uma carga boa de proteína? Pelo menos 1,5 gramas de proteína por dia por peso corporal. Tá? A Cíntia está falando aí, faz exercício físico também, todos os dias, musculação e pilates, bons tipos de exercício. Tem a questão do sono, Cíntia. Tem uma questão fundamental, eu senti também, que às vezes você está com desequilíbrio hormonal. Aí tem que avaliar realmente, fazer exame, porque às vezes a gente está com problema de tireoide, problema de hormônios sexuais, estrógeno, testosterona. Então, como eu mencionei, é multifatorial, sabe? Às vezes você pode estar até com bons hábitos, boa atividade física, boa alimentação, mas com desequilíbrio hormonal. Então você vai ter um probleminha aí. Você vai ter que fazer um esforço extra para conseguir mudar isso. Mencionando de novo, que eu sempre falo, voltando à genética, a genética ela não é determinista, os seus hábitos são. E mudar pensamento é muito fácil, mudar hábitos, mudar comportamento é difícil. Eu vou falar que vou começar uma dieta na segunda-feira e eu mudei meu pensamento. Não queria fazer dieta, de repente alguém me conseguiu. Não, na segunda-feira. Eu quero ver se na segunda-feira você vai lá iniciar a dieta. E a questão que tem que ser sustentável, porque senão, por exemplo, os remédios para emagrecer, em alguns casos é necessário, mas ele vai te dar efeito rebote.
Todo aquilo que for muito milagroso, você pode ter certeza. E aí, pior, que você vai dar um efeito rebote e o organismo vai se defender com um metabolismo mais baixo. Ô, Thiago, beleza? Bom aí, amigo que tá acompanhando. Então, a gente tem que avaliar também a questão sobre diversos aspectos, mas o emagrecimento, ou a dieta, ou os hábitos, tem que ser de forma que não vai propiciar um efeito rebote, porque senão a gente vai estar cada vez mais gerando situações mais complicadas. Cada efeito rebote, depois que a gente engorda de novo, vai ficando mais difícil, o metabolismo vai ficando mais lento, o gasto energético menor, liberação de hormônios menor, tireoide mais fraca. E aí a gente então está gerando um ciclo vicioso. Como eu mencionei, para trocar comportamento, você precisa ter um objetivo, ter foco, ver ganhos, dificultar aquilo que facilita aquilo que engorda. Então, se eu sei que, por exemplo, fumar faz mal, então eu vou evitar ter cigarro. Se eu sei que eu sou viciado em chocolate, como todos nós somos, porque eu mencionei, a indústria alimentícia coloca lá uma quantidade calculada de açúcar com gordura, tá? Calculada, assim como o pastel é viciante, como o salgadinho é viciante, porque eles calculam essa quantidade e isso libera dopamina e a gente vai ter sempre motivado para fazer mais. Como são alimentos de digestão muito rápida, vai gerando pico de insulina, você comeu, daí 2 horas está com fome de novo. Esse é outro estímulo que tem que ser quebrado. Tem que comer de 3 em 3 horas? Não, isso não existe. Isso não existe. Se eu ficar mais de 3 horas sem alimentar, eu vou passar mal, eu vou gerar quebra de massa muscular? Não, isso não existe também não. Inclusive o jejum é uma técnica fundamental, aí não falar para emagrecimento não, para saúde. Tá? Você tem que ter, o Thiago está falando aí, uma dieta que não atrapalha o seu lado psicológico. Como eu mencionei, se você tiver um intestino inflamado, uma dieta ruim, você vai ter problema psicológico, você vai ter problema comportamental. Como eu mencionei, às vezes a depressão, a ansiedade, ela não está ligada a um fator psíquico. Ela está ligada a um problema de inflamação intestinal, má absorção de nutrientes essenciais, falta de magnésio, sono ruim, problema na tireoide, baixa de hormônios sexuais. Isso tudo causa depressão e crise de ansiedade. Tá? Às vezes não tem fator psicológico nenhum por trás. Então, o que é fundamental nisso tudo? Que a gente se atente aos nossos hábitos, procure um profissional que possa nos orientar, procure descascar mais e desembalar menos a regrinha. Quanto maior o prazo de validade de um alimento, menor é a longevidade. O alimento vale mais e você vai valendo cada vez menos. Então, se você tiver alimentos no micro-ondas, plástico micro-ondas, proibido, que vão gerar os xenoestrógenos, como eu falei. Tudo que envolver plástico, até a própria água mineral, se você puder tomar nada de vidro, se estiver aqui na rua, compra de vidro. Se não tiver, porque mas estava geladinha ali, não aqueceu. Não aqueceu ali no bar. Para ela ser transportada, ela passou por um processo de aquecimento durante o transporte, o caminhão, você não sabe o que aconteceu. Então também é outra substância. Evitar cosméticos que tenham metais pesados. A gente tem uma série de multifatores que possam aí levar a gente a conseguir, sem sofrimento e de forma sustentável, o emagrecimento. Se a gente se basear numa orientação profissional, basear também nesses pilares, eu tenho certeza, eu sou o caso que eu falei com vocês, skin the game, eu entro no jogo, porque o que eu vou levar às pessoas que eu atendo é aquilo que eu sei que funciona porque eu testei em mim. Não testei por testar, é baseado em ciência. É um emagrecimento baseado em exames, baseado no metabolismo, baseado no hábito, individualizado. Hoje eu tenho 5% de gordura, com uma alimentação, como até bastante, mas é equilibrada. Bom, vou deixar essa live gravada de qualquer forma, ela é muito extensa, tem muita questão. Revendo aqui, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui para te falar. Falei para a gente esquecer da balança, né? Porque
peso não é gordura. Muitas vezes você tem massa muscular, então esquece a balança. Procura os hábitos, mudança de hábitos. Enfim, é isso que eu gostaria de dar o recado para vocês, que obesidade ou emagrecer não é uma questão apenas de saúde. A obesidade já é declarada pela Organização Nacional, a OMS, Mundial de Saúde, ela já é declarada como uma doença e é uma das doenças que mais afeta hoje, é uma pandemia, é declarada como uma pandemia. A questão do emagrecimento, então não necessariamente num caso de obeso, mas a questão do emagrecimento, ela passa por uma questão da autoestima também, e autoestima é saúde. E a gente se mantendo um corpo com menos gordura, a gente aumenta a nossa longevidade, aumenta a nossa qualidade de vida, e a gente, sem sombra de dúvida, aumenta a nossa felicidade, que é o que todo mundo busca. É isso aí, queria agradecer a todos a presença. Vou deixar gravada essa live e qualquer dúvida que tiver, meu direct está lá aberto, mandem mensagem, meu LinkedIn também tem acesso aí para a gente poder conversar, mandem o que tiverem de dúvidas e precisar de orientação, a gente tem formas de ajudar. E que a gente consiga ter paz, ter felicidade, como o Thiago mencionou, e ficar livre daquilo que nos prejudica a qualidade de vida, nos toma a felicidade. Valeu, turma. Vai ficar gravado. Tchau, tchau.